Henker que vive duas vezes. Capítulo 157. O Palácio do Rei Macaco, 1. Que tipo de porcaria é essa? As cabeças de Yeon-woo e Kan se voltaram para onde Victoria estava. Eles não foram os únicos. Os outros dois Sadu na montanha também olhavam naquela direção. Os dois que Yeon-woo não conseguiu encontrar, mesmo por coincidência, ficaram muito chocados. As árvores tremeram violentamente no topo da montanha devido aos pensamentos chocados de todos. Vou lhe contar os detalhes aqui. Venha para a casa dos membros, mesmo se você não quiser vir. Apenas. A voz de Victoria terminou aí. Kan fechou a boca. Ele mal teve coragem de contar a Yeon-woo, mas perdeu o momento. Yeon-woo também não teve coragem de ouvir Kan. Ele estava extremamente confuso agora. Morto, o bispo do exército do diabo? Por quê? Suspirar. Victoria suspirou, apoiando-se na cadeira. Ela também ficou muito chocada agora. Membros. Os rumores sobre ele diminuíram porque ele passou 10 anos no 20º andar, mas as pessoas que o conheciam tremiam de medo. Ele ria com cara de travesso, matando gente, e cantarolava enquanto derramava sangue. Todos aqueles que o conhecessem tremeriam de medo. E Victoria conhecia a identidade oculta dos membros. Um bispo do exército do diabo. Ele foi o segundo bispo e extremamente forte. Quando Victoria chegou aqui, ela estava presa de medo por causa dos membros. Ela não queria ficar do lado ruim dele. Mas com o passar do tempo que ela passou na montanha, seus pensamentos sobre os membros mudaram. Os membros eram respeitosos, ele era um pouco feroz, mas nunca forçava nada aos outros e não falava sobre religião. Em vez disso, houve momentos em que Victoria recebeu ajuda dele. Quando ela precisava de alguma coisa, ele a ajudava e era um bom ouvinte. Contanto que ela mantivesse alguma distância dele, ele era uma boa pessoa em quem se apoiar. E embora Victoria ainda sentisse algum medo, ela pensou que poderia considerá-lo um conhecido próximo. E os membros provavelmente sentiam o mesmo. Então é por isso que ele pediu a ela para fazer isso antes de morrer repentinamente. Você tem magia que pode me rastrear, certo? Eu não fiz isso. Não estou dizendo que você fez. Estou perguntando se você pode. De qualquer forma, você pode, certo? Sim. Então vou pedir um favor. Os membros nunca lhe pediram nada durante o tempo que ela passou na montanha, então ela ficou surpresa. O conteúdo do favor era simples. Para lançar magia para rastreá-la e recuperar seu cadáver se o sinal fosse cortado. Victoria não entendia porque os membros estavam falando sobre sua morte, mas os membros a impediram de perguntar mais. Dizendo a ela que ela poderia saber tudo se ele morresse. Ele disse que iria preparar as coisas para que todas as missões que ele tivesse fossem dadas a ela. Kindred disse que o nível de sua missão era bastante alto. Então ela poderia tentar terminá-la ou simplesmente deixá-la de lado se quisesse. Dizendo que esse era o preço para recuperar seu corpo. Talvez os membros esperassem sua morte. Uma morte no 20º andar. E um rank alto nisso. Claro, isso não significa que não houve vidas perdidas no 20º andar. Perder todos os seus sentidos o colocaria em muitas situações perigosas. Mas os membros eram diferentes. Não havia razão para que alguém que tivesse concluído o 76º andar morresse aqui. Qual era o conteúdo da missão? O que estava escondido lá para causar esse incidente? Todos os tipos de pensamentos confundiam a mente de Victoria. Mas ela tinha certeza de uma coisa. Que foi isso que os membros procuraram por 10 anos, e ele morreu durante esse processo. E ela não tinha certeza de suas habilidades para recuperar o corpo do membro sozinha. Eventualmente, Victoria decidiu procurar a ajuda do outro Sadu. Ela podia sentir uma atmosfera tensa descendo pela casa dele. Victoria levantou-se lentamente do seu lugar. Esta parece ter sido a casa dos membros. Yeon-woo ficou surpreso ao ver a cabana bem organizada. As árvores e pedras ao redor estavam arrumadas e ele sentiu sua mente relaxar ao vê-lo. Ele não teria imaginado que um bispo do exército do diabo teria esse tipo de hobby. Talvez tenha sido assim que ele aliviou o estresse. Kan também tinha uma cara um pouco surpresa, como se estivesse desbastando a mesma coisa. E logo, duas outras presenças voaram rapidamente para onde estavam. Eram as pessoas que Yeon-woo ainda não tinha conseguido conhecer. Um deles com corte bob tinha um olhar feroz. Eles não eram tão poderosos quanto os membros, mas ainda eram fortes. Foi o alto escalão que Yeon-woo sentiu. A outra pessoa era de meia idade. Eles tinham pele pálida e dentes afiados. Ele parecia mais uma pessoa morta do que uma pessoa viva. Vampiro. Eles tinham o QI mais alto dentre todos os mortos-vivos, e alguns deles trabalhavam como jogadores. Rebecca e Sol Luna. Rebecca, que tinha uma aparência infantil, era uma apóstola que servia ao deus da caça, Cernunnos. Além disso, Sol Luna era uma habilidosa manejadora de espadas que usava o poder de um vampiro para apoiar suas artes marciais. Ela foi chamada de Espada Fantasma. Eles geralmente não saíam de seus espaços, mas a morte dos membros foi suficiente para chocá-los. É você, a pessoa que me interrompeu o sono. Sol Luna espiou Yeon-woo e franziu a testa. Havia clara inimizade em suas palavras. Yeon-woo queria perguntar do que ela estava falando, mas a porta se abriu e Victoria saiu. Entre. Rebecca e Kan entraram. Sol Luna mostrou inimizade com Yeon-woo novamente e seguiu atrás deles.
Yon-woo entrou por último. Não era muito diferente de como parecia do lado de fora. Estava cheio de plantas e árvores que ele cultivava. Não havia nada que mostrasse que ele era do exército do diabo. Sente-se em algum lugar apropriado. Eu sinto que vai demorar. Yon-woo e o Sadu hesitaram e sentaram-se um por um. Yon-woo e Kan sentaram-se juntos e observaram Victoria. Enquanto todos estavam focados em Victoria. Rebecca abriu a boca primeiro. A espada fantasma e Kan não disseram nada. Yon-woo apenas assistiu em silêncio. Ouvi dizer que membros morreram. O que aconteceu? Alguém foi forte o suficiente para matá-lo? Não sei. A carranca de Rebecca se aprofundou. Você está brincando. Não é uma piada. A pessoa mais surpresa sou eu. Victoria começou a explicar o que aconteceu ontem à noite com os membros. E o rosto de Rebecca endureceu. Então o que você está dizendo é que o membro antecipou sua morte e você está considerando se deve ou não honrar suas últimas palavras. Certo. E esta é a missão que recebi quando os membros morreram. Vou compartilhar? Então dê uma olhada. Victoria acenou levemente com a mão e uma mensagem apareceu na frente do 4. Victoria, quer compartilhar uma missão oculta. É uma missão que você pode negar após confirmá-la. Você gostaria de confirmar isso? Yon-woo estava perdido em pensamentos. Uma missão deixada pela morte do membro. Algo parecia errado. Mas não havia uma razão para ele confirmar isso. Então ele aceitou a missão. E uma nova mensagem foi aberta. A missão oculta, Palácio do Rei Macaco, está sendo revelada. Missão oculta, Palácio do Rei Macaco. Resumo. No palco do 20º andar, as Montanhas da Penitência, há muito são chamadas de 5 Montanhas das Penitências. Uma lenda que existiu no passado da montanha, Rei Macaco, criou problemas porque estava com raiva dos céus. Depois disso, ele foi selado na montanha. Depois disso, mesmo estando selado, sua raiva sobrou e o local se tornou um local famoso para penitências. No entanto, os escaladores das montanhas há muito se esqueceram do fato de que ele havia se aberto. Vamos encontrar vestígios que Monkey King deixou para trás. Então você poderá herdar a herança dele. Recompensas. 1. Característica, sucessor do Rei Macaco. 2. Pistas sobre o Magic Stick. 3,72 artes mais? É isto, talvez? Os olhos de Rebecca se arregalaram como se ela não pudesse acreditar. E os outros jogadores parecem sentir o mesmo. Uau, isso é uma loucura. Coisas assim existiam? HM. Shannon e Haryeong pareceram surpresos depois de ver o que estava acontecendo através da pulseira negra. Rei Macaco, tem algo a ver com Sangong?